Olá para todos, sejam todos bem-vindos. Vamos hoje a mais uma aula de matemática. E o assunto, sequência numérica, sucessor e antecessor. Vamos lá. Você sabe o que é uma sequência numérica? Ah, professor, eu acho que tem alguma coisa a ver com número. É verdade? E sequência, professor? Sequência? O que é um depois do outro aí? Sequência? Ah, número que vem um depois do outro? É meio que isso. Então vamos lá, ó. Sequência numérica é a ordem dos números, onde cada número tem a sua posição. Ele não muda. Se o número 2 vem depois do 1, ele não pode cada dia estar num lugar. Ele sempre vai estar depois do 1 e antes do 3. Certo? Não pode ser assim, o 2. Hoje acordei com uma vontade arretada de estar depois do número 1000. 2. Você tá doidão? Pode não. Você tem o teu lugar nesse mundinho aí. Tá? Muito bem. Assim, todo número sempre estará no mesmo lugar. E entre os mesmos números. Então o 2 eternamente sempre vai estar depois do 1 e antes do 3. Sempre, não tem como, não vai mudar. O que vem antes é chamado de antecessor. E o que vem depois, sucessor. Então ele sempre estará no mesmo lugar entre os números. O que vem antes, ele está no que vem antes e no que vem depois. Então o 2 está entre o 1, que vem antes, e o 3, que é o que vem depois. Exemplo, o número 3 está entre o 2 e o 4, onde 2 vem antes. De quem? Do 13, né, gente? Então o 2 é chamado de antecessor em relação ao 3. Toma cuidado com isso, tá? E o 4 vem depois do 3. Então ele é o sucessor. Tá bom? Então todo número é antecessor de alguém e sucessor de alguém. Se o 2 é o antecessor que vem antes de 3, ele é em relação a 1, o sucessor que vem depois, tá bom? Assim, em nosso dia a dia é possível encontrar sequências numéricas nos calendários. Claro, o dia do calendário tem sequência, né, gente? Dia 1º, 2, é dia 1º, não é dia 1 não, viu? O primeiro dia do mês a gente chama primeiro. Os outros você fala 2, 3, 4, 5, 6. Não pode estar fora de ordem. Folhetos, álbuns de figurinhas e nos quadros numéricos. Número de casa também, né? Não quer dizer que seja exatamente na mesma sequência. Qual que é a minha casa? A minha casa é número 100. Meu vizinho vai ser 101. Não, às vezes vai ser 120. Certo? Ou 140. Não vai ser 101. Número de casa não é assim. Mas é uma sequência, um depois do outro, com certeza. Então, quando você vai procurar a casa de alguém, a pessoa mora no número 100. Você está lá na casa número 10, você sabe que você tem que continuar andando para frente, para ir aumentando o número das casas. Aí, de repente, você olha, você está lá no número 200. Opa, passamos, porque o 100 vem antes do 200, tá? As contagens nos ajudam ao que? Controlar a quantidade de objetos que por vezes colecionamos. Claro, olha lá, eu vou contar uma historinha. De onde que surgiu toda essa ideia de contar aqui, gente? Vamos lá. Antes de existir os números, a matemática, alguém inventou isso, tá? Não foi quando Deus criou o mundo, né? Falando Deus, mas enfim, a ciência vai falar diferente.
Mas tá, o mundo apareceu aí, e aí o homem já sabia matemática. Não sabia. Volta lá no Homem das Cavernas, por exemplo, que nem sabia falar. Não sabia falar, ia saber o número? Não ia. Ele podia reconhecer mais e menos quantidade, mas contar, não. Até que lá pelas tantas, muito bem, lá pelas tantas, vamos olhar, começou a surgir a necessidade de contar. Então teve um pastor de igreja, professor? Não. Aliás, o nome pastor de igreja veio do pastor que cuida de animais, porque os animais eles pastam, andam no pasto. Então, quem cuida dos animais que andam no pasto é o pastor. E aí a religião acabou pegando essa ideia. Bom, então o pastor é aquele que vai conduzir as pessoas para o melhor caminho, como o pastor faria com os animais. Bom, pensa lá, o pastor tem um monte de, no caso aqui, ovelha. Oh, quanta ovelhinha! Bé, bé, várias ovelhinhas. E ele ainda não sabe contar. E elas, então, ficam, na hora de dormir, vão ficar no cercado, né? Todo mundo lá, cercadinha, reunida, para estar mais protegida, para ele poder tomar conta, se aparecer algum lobo, não é? Mas durante o dia, tem que sair do cercado para comer fora, procurar comida. Não dá para ficar comendo só a grama do cercado, que uma hora acaba. Grama, capim. Tá. E aí ele abre a porteira, a turminha sai. E depois ele recolhe. Mas a grande pergunta começou a aparecer. E aí? Voltou todo mundo para casa? Como é que faz, gente? Para saber se voltou todo mundo. Professor, conta. Conta como? Não tinha matemática. O número 1 não existia. O número 2 não existia. E aí? Como que faz? Não é? Muito bem. Faz uma lista de chamada aí, põe o nome de cada um. Aí, como que você vai saber quem é quem aqui? Tudo parecido. Fica difícil. E aí, o que o pastor teve a brilhante ideia? A seguinte. Olha lá. Para cada ovelha que saía, ele pegava uma pedra ou um graveto e colocava. Então saiu a ovelha, colocou uma pedra. Saiu outra pedra. Outra. Então para cada ovelha, uma pedra ou graveto. Ele podia colocar no chão, guardar num saquinho, sabe lá, né? E aí, na hora que elas voltavam, cada ovelha que entrava, ele guardava, tirava a pedra. Então, essa ovelha voltou, ele tira essa pedra. Essa voltou, tira. Se depois que todas tiverem entrado, se ainda sobrasse alguma pedra, isso indicaria que teria ovelha que não teria voltado. Então ele teria que ir atrás da ovelha que não apareceu. Certo? Então começou aí uma forma de controle. Contar é uma forma de controle. É importante. Tá bom? Muito bem. Vamos lá. Voltando aqui então. Olha lá. Você já fez algum tipo de coleção? Coleção é a reunião de objetos da mesma natureza. Que tenham, ou seja, que tenham algo em comum. Eles não precisam ser iguaizinhos, mas eles precisam ter alguma coisa em comum. Por exemplo, eu coleciono
tampinha de refrigerante. Então, o que tem em comum? Tampinha. E é de refrigerante. Ah, tem gente que coleciona selo. Selo coloca em carta. Hoje em dia não é muito comum usar carta, né? Mas existe selo. Porque quando você vai mandar uma carta, você precisa pagar. E o selo é o comprovante que você pagou para poder mandar aquela carta lá. Então coloca o selo. E em cada selo tem um desenho. Tem gente que acha bonito. E os selos vão mudando. Então tem selo que não fabrica mais. Então tem gente que gosta de colecionar. Inclusive até mesmo vender. Tem gente que coleciona moeda, porque tem moeda que já não existe mais. Tem moeda de outros países. Dinheiro, né? Então coleção. Tem gente que vai fazer coleção, as meninas aí, né? Coleção de bonecas. Ah, eu tenho todas LOL. As LOLs, né? Tenho todas. Ah, a Barbie, eu tenho todas as Barbie. Ah, falta uma Barbie para completar minha coleção. Tá? Então tem que ter algo em comum. Coleção de carrinho, carrinho de ferro, coleção de bolinha de gude. Então vamos lá. Veja alguns exemplos, então. Figurinhas, chaveiros, carrinhos, tá? Bom, fácil, né? Vamos às atividades. 1. Responda até que número você sabe contar. Coloca aqui o número que você sabe contar. 2. Veja esse quadro numérico do 0 até o 20. Conte para o seu familiar. Então você vai contar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Criança que ainda não estiver sabendo contar, é importante diariamente. Vai fazer matemática, aula de matemática? Passa com a criança novamente a contagem dos números, tá bom? Então não adianta fazer uma vez na vida e não fazer de novo. Tem que praticar, tem que exercitar. Criança aprende também todo mundo por repetição, é importante. 3. Vamos aprender a escrever por extenso o nome dos números de 1 a 20, tá? Eu sei falar 1, 2, 3, 4, 5, mas e escrever? Você sabe? Porque você pode escrever o símbolo, que é o desenho do número, ou escrever com letras, certo? E aqui já começa a complicar um pouco, porque tem gente que ainda está aprendendo a escrever. Mas copiar, a maioria, se não todo mundo aí já sabe, certo? Se tiver alguém que não sabe copiar, então alguém, por favor, coloca com lápis, né? E a criança escreve por cima, tá bom? Então vamos lá? Então, copie, escreva, e é importante depois ler. Não lendo aqui, ler aqui, ó, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ou 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tá vendo aqui, ó, a turminha do 10, vamos dizer? Das dezenas, todos começam com o número 1 do 10. E alguns deles vão começar escrevendo 10. Por isso que eu grifei aqui, ó, 10, 10, 10, 10, 10. E aí, o 10 com 6, 16. 10 com 7, 17. 10 com 8, 18. 10 com 9, 19. E o 14, teria que também, né, o 4, certo? Muito bem. Então você pode falar 14 ou 14, tá bom? Então copiem aí.
A imagem abaixo representa as figuras do álbum de borboleta. Então, calma aí um momentinho. Muito bem, a imagem abaixo representa as figuras do álbum de borboletas de Heloísa. Então, exercício 4. Preste atenção em alguns detalhes. Perceba que as figurinhas são numeradas. A primeira figurinha começa com o número 21. Então, primeira, 21, certo? Antes dela seria o número 20, que é o antecessor. Tá. Depois dela, depois do 21, quem que vem? O 22. Se vem depois é chamado de sucessor. Então, 21. Antes, antecessor, seria o 20. Quem que é o sucessor do 21, que vem depois? 22. Os números seguem uma sequência do 21 ao 40. Então, as figurinhas vão do 21 até o 40. Observe que alguns quadros não possuem figurinhas. Repare que há borboletas iguais com números diferentes. São figurinhas repetidas. Então, olha lá. A primeira figurinha começa no 21 e termina no 40. Tá? Ainda está faltando figurinha aqui no álbum, né? Mas já está o número, certo? Para poder indicar, ó. Né? Para você contar, eu tenho a borboleta 22 e por aí vai, está faltando a 22. E tem números aqui, ó. Figurinha que está repetida, como a 21 e a 32. Certo? Vamos então ver o que é para fazer agora. Em quais espaços ainda faltam figurinhas? Escreva os números. Então você volta. Está faltando figurinha? Aqui? Então, que número que é? 22. Vai lá, põe 22. Aqui está faltando? 24. E por aí vai, tá? Então você põe 22, 24, tá? E no último você coloca E, ao invés de colocar vírgula, tá bom? Indique os números em que as borboletas são iguais, por exemplo, 21 e 32. Esse eu já fiz. Agora vocês procurem outras figurinhas iguais e coloquem os números delas. 5. Faça a contagem em voz alta para seu familiar do número 21 até o 40. Vá acompanhando a sequência com o dedinho. Então, põe o dedo lá. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 40, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e agora sim 40. Então a 40 tem um lugar dele, não pode contar no lugar errado, não é? Por isso que eu precisei corrigir. Muito bem, então conte aí para um adulto, tá? Depois vai precisar gravar isso daí para enviar. Lá embaixo eu vou pedir no exercício isso. 6. Agora observe a imagem abaixo e responda as questões a seguir. Ela representa uma página do álbum de carrinhos do Matheus. Então, o Matheus tem um álbum de figurinhas, né? De carrinho. E é uma página. São várias páginas, aqui está mostrando uma. Para fazer a atividade a seguir, você deverá prestar atenção em alguns detalhes. Quais, professor? Está aqui, né? Repare que o primeiro carrinho possui o número 41. Ah, estou entendendo. Note que os quadros sem figurinhas de carrinhos não estão numerados. Então tá tudo vazio? É. Vamos ver o que é aqui? Coloque os números que estão faltando na página do álbum. É para escrever? Não, é para você ir lá no álbum e colocar. Professor, eu estou fazendo um caderno. Então aí você vai escrever, tá bom? Pode escrever. Deixa eu colocar um espaço para isso aqui. Pronto, coloquei o espaço aqui.
Então, quem tiver pode colocar lá, quiser colocar aqui. Quem for fazer no caderno vai colocar a pergunta, né? E coloca os números. Em que quadradinhos estão os carrinhos com carinha? Ah, não estou entendendo. Vamos olhar? Qual? Esse tem carinha? Não. Esse tem? Tem. Que número? 44. Fácil, né, gente? Muito fácil. E aí os que estão faltando, tem que pôr os números. Esse que não está faltando, que número que é? Ah, não sei. Uai, aqui não é 41? Qual que vem depois do 41? 40 e... 42, professor. Isso. Tá bom? Fácil, né? C. Em que quadradinhos há carrinhos de corrida? Ué, pensei que fosse tudo de corrida, professor. Esse é de corrida? Não. Ah, mas pode correr? Pode, mas não é de corrida. Esse é de corrida? Ah, esse é, né? Ah, mas tem carinha, não interessa que tem um rostinho. É de corrida. Tá bom? Então, de corrida, ele realmente ele se mostra de corrida. Tá? Muito bem. 7. Feito isso, conte em voz alta para seu familiar do número 41 até o 60. Vá acompanhando a sequência com o dedinho. Então, vamos contar lá? Quem conseguir contar junto já conta, tá? Se não, conta depois. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. 8. Grave a criança dizendo os números do 21 ao 60. Do 21 ao 60. E aqui um detalhe já, né? Deu para ver que repete, né? 21, 22, 20, 20, 20, 20. E aqui, 30, 31, 32, 30, 30, 30, 30. Depois 40, 40, 40, 41, 40, 40, 50, 50, 51, 50, 50, 50. Tá? Então, depois que você aprende qual que é o número que é da dezena e depois centena, aí é fácil. Se você entendeu como que funcionam os números, você conta tudo. Tá bom? Então lembre de gravar e enviar. Bom, gente, terminou a aula? Antes de mandar para mim, manda uma mensagem com a data da aula que está lá no cabeçalho, lá em cima. Depois, foto do cabeçalho. Aí sim, manda a foto da atividade e a gravação. Certo? Espero que tenham gostado da aula e a gente se encontra na próxima aula. Um grande abraço a todos. Até mais. Tchau, tchau.